Irmãos, Pai do Senhor, nesta hora, estamos mais uma vez gravando mais um vídeo. E antes de iniciar o comentário deste dia, eu quero aqui parabenizar, a nossa denominação, particularmente a minha. Eu digo a nós que muitos assembleanos estarão assistindo esse vídeo. A Assembleia de Deus que antes de ontem fez 109 anos da sua fundação aqui em nosso país. Quero louvar a Deus, independentemente da convenção, do ministério, dos usos e costumes. Eu, particularmente, desde a minha adolescência, sirvo a Deus nessa denominação e tenho orgulho de dizer, onde eu passo eu falo isso. Já congreguei na missão, na Assembleia de Deus de várias cidades onde eu morei, mas todos sabem, ou a maioria que me conhece, sabe que eu sou filho de Madureira, Criado na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Tenho orgulho de falar isso, E quero louvar a Deus por mais uma data em que nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 109 anos em que esse povo tem pregado que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva o homem para o céu. Deus abençoe a todos os assembleanos e parabéns para nós e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Mas o assunto de hoje, irmãos, é sobre o templo, Desde o Antigo Testamento, quando Davi intenta em seu coração construir um templo ao Senhor, e Deus o proíbe devido às suas muitas guerras, passa então essa responsabilidade, esse privilégio ao seu filho Salomão. Vem se falando de templo do Senhor, que até então a arca de Deus ficava, depois do tabernáculo, ficava sob uma coberta, uma espécie de tenda, até ser introduzida no templo do Senhor. E esse templo de Salomão, sabemos que no ano 586, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói o templo e leva os últimos judeus que da sua terceira leva para a Babilônia, deixando na terra os pobres, para que pudessem cultivar a terra. E a Bíblia diz agora no tempo de Ageu, e junto com Zacarias, os profetas, e tendo Zorobabel à frente, junto com os sacerdotes, para Josué, para reconstruírem o templo do Senhor. E logo depois desse período, vem o período dos Macabeus, com aquela história em que Judas, Macabeus, aquela família dos Asmoneus, reconquistam um templo, que estava sendo desolado, estava sofrendo uma grande abominação, que Jesus até repetiu isso, Daniel falou, e Jesus repete isso, porque Antíoco Epifânio entrou no templo, ofereceu uma porca, e proibiu o sacrifício. Então essa família de sacerdotes reconquista o templo, por isso que lá em João tem a chamada festa da dedicação do templo, festa das luzes, Hanukkah. Só que nos dias de Jesus também se fala muito do templo. Que templo é esse? A gente fala o templo de Herodes. Na verdade, esse templo de Herodes, por que disse que é o seu templo de Herodes? Porque Herodes ele não constrói necessariamente um templo. Ele reformula o padrão antigo do templo. O padrão antigo do templo tinha o seu padrão, vamos dizer assim, propriamente hebraico, Do estilo que Salomão tentou fazer, depois Zorobabel vai lá e faz do estilo em que, segundo a crença judaica. Então, Herodes, que era muito amigo dos Césares, reformula esse templo, por isso que leva-se 46 anos para fazer. Isso causou uma revolta nos judeus, que ele tira toda a natureza do templo em que os judeus estavam acostumados e sabiam quem eram no seu passado. E com isso, então, Herodes ganha essa grande fama aí pela questão dessa reformulação que ele faz no templo. Então, vamos reformular aqui. Herodes não constrói o templo,
ele dá um padrão novo ao templo, ele aumenta esse templo de uma maneira muito maior que a de Salomão, que o templo que Salomão construíra, e o templo também de Zorobabel e o templo da época dos Macabeus. É tanto que havia-se um ditado nesses dias que quem não viu o templo de Herodes não sabe o que é belo. Então, suntuoso que era esse templo de Herodes. E é nesse contexto aí que Jesus entra. É nesse contexto aí que o pai de João Batista recebe o anúncio do seu nascimento. É nesse tempo que a Bíblia diz que Ana e Simeão oravam. Jesus foi apresentado nesse templo. E é esse templo aí que no ano 70 depois de Jesus é destruído, onde cessam todos os sacrifícios. E aí então passa a vir a uma outra fase do judaísmo, que é a questão da sinagoga, que agora começou a ter a proeminência na cidade de Jame. Isso é para outros vídeos, só para os irmãos contextualizarem o que eu quero dizer hoje. E então, irmãos, eu quero dizer aqui, tomar um texto aqui por base para esse estudo, para esse vídeo, o seguinte: capítulo 1 de Lucas, versículo de número 9 e 10, diz assim, 8, 9 e 10, aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ele é Zacarias, o pai de João Batista, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão estava fora a hora do incenso. Ora, como assim? Ele estava no templo do Senhor e a multidão está lá fora. Será que é fora da dependência do templo? Não. O templo de Herodes tinha essa localização geográfica. Essa era a repartição do templo de Herodes. Quando você chegava, vamos supor, nós brasileiros que não temos ascendência judaica e vamos acompanhar de um judeu, igual no caso de Paulo e Tito. O gentil, mesmo sendo ele prosélito do judaísmo, ele era proibido de entrar no templo. Tinha-se na entrada uma placa em 3 idiomas, hebraico, latim e grego, dizendo que era proibido o gentil entrar, com sentença de morte se entrar. E esse lugar é chamado de pátio dos gentios, ou ato dos gentios, que também tem o nome de Soreg. Não podia se entrar, passar dali. O gentil não podia passar. Por isso que Paulo falou em Efésios que o evangelho, Jesus quebrou, através do evangelho, a parede que era contrária a nós, que dividia-se o povo, né? Então Jesus quebra isso e para esses dois povos, um só. Então o gentil ficava ali, na Zoreg, ou ato dos gentios. Passado aí, tem a chamada Porta Formosa, aquela que nós lemos em Atos 3, daquele paralítico lá que Deus usa Pedro e João para curá-lo. Passando essa porta, essa porta em nome de Porta Formosa, que era uma porta de ouro maciço, muito linda. Passado dessa porta, tinha o ato das mulheres, né? O ato das mulheres. E nesse ato das mulheres tinha também o lugar que era o coro dos levitas, onde na hora do sacrifício, do louvor, os levitas entoavam o cântico. E nas laterais do templo, nas laterais, tinha a ala dos leprosos, tinha a porta norte, lá mais no fundo tinha a sala do sinédrio, tinha a sala de armazenamento de azeite, armazenamento de lenha. Esse ato do leproso é onde os leprosos eram avaliados para ver se estavam ou não curados da lepra. Então aí era o lugar, o ato das mulheres. E Jesus, quando vê aquela mulher oferecer aquela oferta, ele está provavelmente ou passando pelo ato das mulheres no momento, ou então do ato dos homens, ele observa a mulher oferecendo essa oferta e por isso que ele profere essa palavra. Por esse ato também das mulheres aí, que que Lucas fala daquela oração do fariseu e do publicano. Passando entre o ato das mulheres e posterior, que seria o ato dos homens, tem uma porta chamada Porta Nicanor. Essa Porta Nicanor, ela ganha esse nome
porque um judeu lá de Alexandria, por nome de Nicanor, muito rico, doou essa porta para o templo. E essa porta era de arquitetura coríntia. A arquitetura gótica, coríntica, era muito desejadas e muito luxuosa. Naquela época era questão de muito luxo ter essas arquiteturas em sua casa. Então o templo ganhou essa porta e deu-se o nome de Porta de Nicanor por causa desse homem. Então aí estamos já no ato dos homens, que tinha um lugar chamado Sala Átrio de Israel, aonde ficavam somente os homens judeus. Então é ali que Jesus foi, é ali que Pedro e João entrou, é ali que os homens judeus, Paulo também entrou para pagar os seus votos no átrio dos homens, né? Ou chamado Átrio de Israel. E nesse átrio havia o altar do local. Sabemos que 3 horas da tarde, que é a hora nona, era o horário do sacrifício, tinha a oração e o sacrifício. Foi esse horário que Pedro e João estavam entrando no templo, em Atos capítulo 3. Então, irmãos, essa parte aí é a chamada parte externa do templo. A parte externa, ato dos homens, ato das mulheres, a parte externa, e tinha o altar do holocausto. Só que aí tinha a parte interna do templo, que é chamada de santuário, que no grego, essa parte externa é chamada de naos, né? Que é a parte externa, central do templo. E a parte interna é chamada de hieron, que é o equivalente ao lugar santo e o santo dos santos. E é nesse local aí que era restrito somente ao sacerdote e mais interiormente ao sumo sacerdote. Então, quando você ler Pedro e João entravam no templo, é na parte externa. E quando eu li aqui que o pai de João Batista entrou no templo do Senhor, é o hieron, que era dividido por lugar santo e o lugar santíssimo da época do tabernáculo. Então, nesse lugar aí, nem Jesus entrou, era só sacerdote e o sumo sacerdote. Então, hieron, quando você lê templo do Senhor ou santuário, lembra-se, hieron, como se fosse o santo do santo e o santuário. Templo é a parte externa, onde ou até os atos das mulheres ou os atos dos homens, que no grego é naos. E dentro do hieron tinha a parte sacerdote podia ir, igual no tabernáculo. E mais para dentro, somente o sumo sacerdote para oferecer o sacrifício, aquele sacrifício do dia do perdão, ou o dia da expiação, o Yom Kippur. Então é essa a repartição. E dentro desse templo também, como eu já falei, tinha a sala do Sinédrio para as reuniões, tinha a ala norte, né? E perto desse templo aí ficava o famoso tanque de Betesda. Quando a Bíblia diz que fica perto da porta das ovelhas, é porque nessa porta e as ovelhas que iam para o sacrifício passavam por ela. E Herodes então constrói esse templo aí, que tinha 5 pavilhões. Pavilhões ou alpendre é como se fosse uma cobertura, uma espécie de varanda no dia de hoje. Então é isso daí que os irmãos querem deixar para os irmãos se atualizarem quando for pregar e ensinar. É isso daí. Templo, a parte externa. Templo do Senhor, o santuário, é a parte interna do templo, que no grego a parte externa é naos, e a parte interna, que seria o santo dos santos, o lugar santo também, é o hieron, que são nomes gregos, e era assim também a divisão dos templos gregos. Deus abençoe os irmãos e tenham um bom dia em nome de Jesus. Fiquem com Deus.